Bem-vindo ao blog da Liquinet. Se você acessou o nosso blog, você já tomou uma decisão importante. Você quer aprender um pouco mais sobre licitações e contratos administrativos. Esse é o espaço certo. Meu nome é Luciano Pereira, eu sou advogado, especialista em licitações e contratos, e eu venho há já bastante tempo prestando consultoria aos mais de 5.000 clientes da Liquinet espalhados pelo Brasil. Empresas, pessoas físicas interessadas em buscar informações sobre licitações e contratos administrativos. Informação é a chave desse negócio. Se você tomou a decisão de comercializar com o poder público, é muito importante que a sua empresa esteja preparada para isso. E preparar não é só conhecer as leis, a legislação muito ampla que rege essas relações jurídicas, mas é entender alguns princípios que regem essa relação que existe entre o poder público e as empresas privadas. Diferentemente das relações que são estabelecidas entre as pessoas no âmbito privado, onde existe uma liberdade de contratar e de estipular cláusulas, isso não ocorre quando as empresas contratam com o poder público, porque existe uma prevalência do chamado interesse público. Esse interesse público força com que essa relação seja predominantemente vantajosa para a administração pública. E aí é preciso ter um profundo conhecimento das questões que revestem essa relação jurídica, de maneira que a sua empresa possa contratar com o poder público sem sofrer, por exemplo, como é muito comum hoje, uma penalidade, por exemplo, por um atraso na entrega ou pelo não cumprimento de uma cláusula que tenha sido estipulada na proposta oferecida à administração pública. Quando eu falo administração pública, eu falo nos seus mais diversos âmbitos, até porque a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios todos realizam licitações. A licitação, em primeiro lugar, e esse é um princípio talvez dos mais importantes, não é uma opção do administrador. O administrador está obrigado pela Constituição Federal a realizar a licitação. E por que isso ocorre? Para que seja oportunizada a todas as empresas que atuam no mercado a chance de oferecer uma proposta mais vantajosa para o poder público. Esse é um dos princípios estabelecidos no artigo 3º da Lei 8666 de 1993, onde diz que o poder público deve prestigiar o princípio da isonomia, ou seja, dar iguais condições às empresas que estão participando da licitação e buscar, através desse certame, onde serão oferecidas iguais condições de oferta de uma proposta, buscar a proposta mais vantajosa. É nesse ramo que a sua empresa está começando a enveredar. Ou se já trabalha nesse ramo, é preciso que a sua empresa esteja constantemente se aprimorando nessa relação com o poder público. A decisão de entrar nesse mercado é uma decisão empresarial, mas as consequências dessa decisão vão se refletir no sucesso ou não dessas contratações. Então é importante lembrar sempre daquele primeiro pressuposto que eu falei ao início dessa nossa primeira conversa: buscar informação. A informação vai ser não só do ponto de vista aonde e quando essas licitações vão ocorrer, mas de que forma elas vão ocorrer, como é que se processa o procedimento de contratação. A partir desse procedimento de contratação, o que acontece depois? Depois da licitação, quais são os passos seguintes para a sua empresa efetivamente ser contratada, ela fornecer os produtos ou serviços que foram contratados, e depois desse momento, como é feito o pagamento disso, como são feitas, quais são os procedimentos ligados aos aspectos financeiros, né? O empenho, o pagamento, a efetiva execução da despesa. Tudo isso, todos esses aspectos que eu falei estão ligados à atividade da sua empresa no momento em que ela decide, no momento em que ela toma essa decisão estratégica de entrar no mercado de comercialização com o poder público. Nosso papel é lhe ajudar nessa tarefa. O meu papel como consultor é lhe ajudar nessa tarefa no dia a dia, na medida em que as dúvidas forem ocorrendo. O papel da Liquinet, do ponto de vista da informação das licitações, vai ser fornecer diariamente os locais, os órgãos, o momento em que essas licitações irão se realizar, para que, enfim, a sua empresa possa estar preparada para efetivamente poder ofertar a proposta nessas licitações. Esse é o nosso objetivo.
Seja bem-vindo ao nosso espaço.